Oi, boa noite. Chegou o tripé. E agora? Não sei pra onde que eu tô olhando. Adivinha? Adivinha? Nossa, esse coelhinho é antigo. Eu ganhei de uma aluna no Dom Bosco faz tanto tempo. Quando ela foi pra Disney, ela trouxe perna longa, ó. O que lembra, né? Coelho. Lembra o quê? É lindo, né? Olha só que lindinho que ele é. Ele é muito lindo. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, né? Estamos na Semana Santa e uma grande amiga disse: Gorete, fala sobre a Páscoa, pega teus coelhinhos. Impossível. Quando alguém manda pegar os coelhos, vocês não têm ideia. Nós temos coelhas, elas são livres. Se a gente tenta pegar a veterinária delas lá em Porto Alegre, na Toca dos Bichos, a doutora Alessandra Hall, ela nos orienta muita coisa sobre as coelhas. E uma delas é que elas são coelhas, elas não são brinquedos, elas são duas coelhinhas que a gente deu um lar para elas viverem como coelhas. Então, elas são coelhas. E às vezes a gente tem que escovar para tirar o pelo, por causa da troca de pelo, porque não é que nem gato que tu dá um remédio. Pensa, é um ataque, é Wolverine. Então, desculpa, elas não vão fazer parte deste vídeo. Pode bater o pato. Estão batendo pato. Ó, estão batendo pato, é sinal que tem alguma ameaça, viu? Lá vai o pai ver o que está acontecendo. Quando elas batem pata, pode olhar, pode ter uma coruja, pode ter gato, alguma ameaça. Vamos falar da Páscoa? Vamos. Perna longuinha, dá tchau, porque tu é só um símbolo, mas o assunto principal aqui não é você. Páscoa. Paixão. Eu tô me adaptando, tá? Com o tripé que chegou. Eu não sei pra onde que eu olho. Eu vou ter que me adaptar aqui. Paixão, morte, ressurreição. Claro que eu faço uma cola, porque é tanta informação e eu meu déficit de atenção, né? Hoje é o dia do lava-pés. O maior líder da história nos ensinou que a humildade é que nos faz grandes. Quando ele lava os pés dos seus discípulos, né? E hoje o Papa lava os pés, hoje na igreja aqui também está acontecendo isso. Gente, assim, é uma época, pra mim, eu vou ser bem sincera, morrendo de saudade da minha mãe, da minha família. Eu vejo a estrada movimentada, né? Feriadão, era alguma coisa, amor? Não? Era feriadão de Páscoa, ok. Mas eu vou ser bem sincera, assim, aqui, que eu fico um pouco introspecta nessa época. Um pouco envergonhada, assim, de pensar que Deus mandou o filho dele né, para nós e crucificaram. Mas, né, graças a Deus ele ressuscitou. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A Páscoa ela é repleta de algumas simbologias e a gente não pode deixar as coisas se perderem, né? Eu estava lendo, eu não sabia, eu sabia, mas não sabia, que o povo do Mediterrâneo ele tinha um costume antigo que no início da primavera, eles, na época de colheita, da época do plantio, eles tinham o hábito de cozinhar ovos, eles cozinhavam ovos e pintavam e presenteavam como uma comemoração pela época, né, no início da primavera, época de plantio. E aí os cristãos seguiram, perpetuaram esse costume para representar a fertilidade e a vida, né? Então eles pintavam, representavam Maria e José, representando o nascimento de Jesus Cristo, né? Então era uma coisa que era o costume deles, porque o ovo ele representa a fertilidade, representa a vida. Povo moderno, né? Óbvio, que transformou os ovos de chocolate. Ai, ser humano, né? Tudo ele tem. Que coisa bonitinha, pegar os ovinhos, né? Olha que coisa bonitinha. Cozinha o ovinho ali,
pinta. Lá em Palmeira das Missões, eu lembro que a gente fazia muito, e depois a mãe também fazia para nós, quando a gente adorava, pintava, pegava as casquinhas de ovo, a gente comia o ovinho, o pai fazia o ovinho mole, a gente comia com colherinha, né? E depois eles lavavam, depois eles pintavam e botavam carapinha, que é o amendoinzinho doce dentro, e tapava com papel. Ai, que coisa gostosa, a gente ganhava, vai te chorar. Lembranças maravilhosas. Ai, como a gente tem lembranças boas. E era tão especial, nossa, gente, assim, ó, tão simples e tão especial. Aí eu tô dizendo que essa época me deixa meio emotiva, assim. Então, assim, era aquele ritual, assim, ó, o pai fazia aquele ovinho mole, a gente comia, e aí a mãe já lavava as casquinhas e deixava lá, aquele monte de casquinha secando. Aí a gente tinha aquele momento de pintar as casquinhas, né? E depois fazer a carapinha, depois preencher, depois... Que cestas lindas, que presentes maravilhosos. Hoje é tudo ovo, Kinder, ovo não sei o que, tudo carésimo. Só pouco, né? Não tem aquela coisa gostosa. Muita coisa se perdeu. Coelho de Páscoa, né? O coelho, ele representa a reprodução, né? Também tem a ver com esses povos da antiguidade, porque também representava, porque no início da primavera, na época do plantio, os coelhos eram os primeiros a sair da toca. E como é característico dele a questão da reprodução, né? Muitos filhotinhos, né? Muitas grandes ninhadas, com certeza representa a vida. E vida nada mais do que a ressurreição de Cristo, né? Para nós. Então, o coelhinho tem essa representatividade. De novo, o coelhinho tem essa representatividade. Não vem enfiar coelho de chocolate de novo, né? Não misturem as coisas. Entendam que o coelhinho representa grandes ninhadas, representa a vida, representa a ressurreição de Cristo, né? O cordeiro, a Páscoa judaica, ela era comemorada, ela era celebrada com o sacrifício de um cordeiro. E de certa forma, né? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Triste isso. Sírio Pascal é uma vela decorada com as letras gregas Alfa e Ômega, que significa respectivamente início e fim. Ela é acesa no sábado de Aleluia e a luz representa a ressurreição de Cristo. Ramos de palmeira. Domingo de Ramos. Também, gostinhos de infância, que coisa gostosa. E a gente vai aprendendo. A gente ia na missa no Domingo de Ramos com a folha de um ramo de palmeira, né? E aí eles benziam um ramo e a gente levava para casa. Só que aqui eu estava lendo, né? Lembra a entrada de Jesus em Jerusalém, porque o povo, eles estenderam o trajeto onde Jesus passava, os ramos de palmeira, para ele passar. E para nós, no caso assim, ó, o Domingo de Ramos tem toda essa... é como se fosse dar as boas-vindas a Cristo, né? Mas eu lembro de uma coisa que quando eu era criança, a gente tinha em casa. Eu lembro que tinha um preguinho assim, o pai pendurava, e quando dava temporal, eu lembro que a mãe pegava um pedacinho, queimava e dizia que era bento, que ia afastar as trovadas, as coisas ruins. Olha que lindo, né? Como é lindo os costumes. Como é lindo. E eu lembro muito disso com muito carinho. Pão e vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Aparece na última ceia, que foi na quinta-feira, né? Então nós temos o Tríduo Pascual, a quinta-feira santa, que é quando foi a última ceia, onde Cristo, corpo, o pão era o corpo e o sangue, que era o vinho. Momento em que Jesus celebra com seus discípulos, né? A Páscoa judaica. O Tríduo Pascal é quinta-feira santa, sexta-feira santa e o sábado de Aleluia. Os sinos no domingo de Páscoa tocam para comemorar a ressurreição de Cristo, a vitória de Jesus contra a morte e para nós a certeza da esperança, né? Que com certeza Cristo está entre nós, Cristo vive. Então os sinos tocam para celebrar. O peixe, gente, os discípulos, né, os
os apóstolos, eles eram pescadores. E os peixes, ali tinha grego, tá? Eles usavam um acróstico istos, peixe em grego. Tá escrito IXTUS, daí em grego, mas traduzido diz Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Então, mas ele também tem essa questão, né, de vida, de fertilidade. E também já tem aquela coisa assim, ó, Sexta-feira Santa é o dia da crucificação, né? Então a gente tem aquela coisa, o cristão, aquela coisa do respeito, né? A gente não come carne vermelha, a gente come o peixe, né? Em respeito à morte de Cristo. Sexta-feira a gente também tinha um outro costume, quando eu era pequena. A mãe dizia assim, ó, estudem bastante aquela matéria que vocês não entendem na sexta-feira, que Deus, ele perdoa, né? É muito triste. Mas a Páscoa, ela traz isso, um tempo de reflexão. Ela faz, principalmente agora, né? A gente anda passando por um período de muitas coisas ruins. Então, a Páscoa, ela serve para... É o momento da gente parar para pensar. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Jesus na cruz diz isso. Que é a coisa mais linda, a lição maior que a lição do perdão. Então, que a gente use esse momento, né? Hoje eu conversei com os meus alunos à tarde, eu disse assim, ó, vamos usar esse momento para refletir, né? Amanhã, Sexta-feira Santa, da gente pedir perdão pelos nossos pecados, né? Perdão, Deus. Mas a certeza, né, de que domingo a gente vai comemorar a vida, a ressurreição de Cristo, que Ele vai estar sempre entre nós. Todos os dias eu tenho a prova viva da presença dEle na minha vida. Então, que nós tenhamos uma sexta-feira santa de muita reflexão, que a gente acorde todos os dias tentando gerar luz, paz, harmonia, amor, 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 para tentar mudar esse campo vibracional ruim que está aí. E que no sábado de Aleluia a gente tenha certeza que no domingo nós estaremos de novo com a certeza de que Cristo vive. Então, um bom feriado, um bom final de semana, que nós tenhamos uma Páscoa maravilhosa. Não de chocolate, não. Uma Páscoa maravilhosa de fé, de renovação, da certeza de que Cristo vive e que está entre nós. Ó, beijo. Beijo. Eu vou tentar pegar as coelhas amanhã durante o dia para fazer só para vocês enxergarem ela, porque coelhas, sim, é vida, tá? Ninguém vai comer minha coelha. Nossa, vamos ficar ali passeando, tá? Beijo para vocês. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, um bom final de semana para vocês. Sempre com a certeza de que Cristo vive entre nós. Beijo, tchau.